Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas o professor vai estar assistindo agora esse vídeo, porque o nosso grupo estava em uma desavença, porque ninguém batia os horários e a gente não ia conseguir entrar numa reunião ao mesmo tempo, por causa de motivos pessoais. Então a gente está gravando esse vídeo aqui para a gente não sair prejudicado e sair sem nota. Então, o meu grupo é formado pela Ana Gabriele, pela Beatriz Patini, pelo Matheus Tasca, pela Mayumi Asata e por mim. Nosso projeto é o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou mais comumente conhecido como MST, né, que eu acho bem mais fácil de ser conhecido, que é uma associação que tem um conjunto de ações que regem um estilo de vida que busca 3 objetivos principais. Esses 3 objetivos principais é lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por uma sociedade digna e justa para todos, uma sociedade próspera. O que isso quer dizer, esse último objetivo? Que o MST luta por uma sociedade onde ele não precisa existir, onde todo mundo vai ter direito à sua terra, todo mundo vai ter direito à reforma agrária, todo mundo vai ter o seu direito de estar e viver em uma sociedade boa. Em 1984, em Cascavel, no Paraná, foi quando teve a primeira reunião do MST, que muita gente diz que ali foi onde foi criado, ali foi a principal origem, mas a gente não tem certeza disso, e a única certeza que a gente tem é que ali foi a primeira reunião do MST. O MST surgiu principalmente por causa da grande concentração de terra nas mãos dos latifundiários, que foi devido à ditadura militar, que pelo que a gente tem na história é que a ditadura militar começou em 1964, se eu não me engano, e foi se alastrando. Em 1984 foi onde estava o seu pico mais forte e que estava ocorrendo as piores consequências que até hoje a gente tem. E o MST surgiu principalmente por causa disso nessa cidadezinha do Paraná. Meu nome é Ana Gabriele e eu vou dar continuidade à apresentação. O movimento foi criado nos anos 80, no final da ditadura, e como estava começando uma nova fase democrática, houveram muitas esperanças, e assim foram criados muitos movimentos sociais. Esses movimentos eles exigiam muitas reivindicações, como, por exemplo, reforma agrária, saúde, moradia, a participação nas administrações locais e políticas de reformas urbanas. O MST é um movimento brasileiro camponês, caracterizado por ser um grupo social criado por trabalhadores rurais, com pautas voltadas para os poceiros, atingidos por barragem, migrantes, meeiros, parceiros, pequenos agricultores, no geral, todos aqueles que buscavam ter o seu próprio pedaço de terra. Meu nome é Beatriz, sou do Segundo Eventos e eu vou falar sobre o MTS. O MTS apresenta como pauta principal a luta pela reforma agrária e suas ações serão baseadas em ocupações de latifúndios, geralmente os improdutivos que não atendem e alcançam o grau de produtividade esperado, segundo um grau tecnológico que as demandas sociais daquele determinado período. Ele também tem como ação a ocupação daqueles latifúndios cujos proprietários devem grande soma de valores em forma de impostos ao Estado e ao governo, bem como terras griladas, terras devolutas pertencentes a fazendeiros que praticam formas de trabalho escravo. Toda grande propriedade que não cumpre sua devida função sociais de fornecer alimento ao mercado, deve ser destinada à reforma agrária. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E continuando a conversa, existe também uma bancada ruralista, que são grupos de deputados que fecham pauta em torno da questão rural/latifúndio. Diversos conflitos já ocorreram entre os membros do MST e militares, ou até mesmo mandatos de fazendeiros nos quais têm suas terras ocupadas pelo movimento. Dentre esses confrontos, alguns são de violência intensa e armada, causando a morte de diversos membros do movimento. Eles freiam e travam a reforma agrária a todo instante e a repressão é muito presente. Esse movimento é conhecido pela ocupação de terras improdutivas, tendo como lema terra para quem nela trabalha. Seus membros montam assentamentos em terras que não estejam cumprindo sua função social. Sendo assim, o MST as ocupa requerendo que haja uma reforma agrária, ou seja, uma divisão dessas terras e de outras mais para os pequenos produtores rurais. Baseado em grandes latifúndios agrícolas e a mecanização no campo, causa uma imensa concentração de terra e renda, privando o camponês de sua propriedade rural e provocando o aumento da pobreza no campo. E com isso ocorre o famoso êxodo rural para cidades que não possuem infraestrutura para receber essas pessoas
E, com isso, o MST vem lutando para que se cumpram os direitos sociais garantidos na Constituição, para a diminuição da desigualdade social e que esses cidadãos permaneçam no campo, com qualidade de vida, acesso à educação e ao conhecimento. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mimia Sato, eu sou do Segundo Eventos e eu faço parte desse grupo, do grupo que vai falar, que na verdade já falou porque eu sou a última, sobre o movimento MST. E eu vou falar mais sobre o porquê da reforma agrária deveria existir. Então, tá bom. A maior luta do movimento MST, é a luta pela realização da reforma agrária, que consiste em nada mais, nada menos que proporcionar a redistribuição das propriedades rurais para a realização da sua função social. A tão famosa luta pela mesma, pela reforma agrária, é porque com ela as famílias possuiriam um financiamento a juros baixos para a compra de adubo, sementes, máquinas, a fim de proporcionar terra, com condições adequadas, para o trabalho rural, aumentando a produção agrícola, reduzindo a desigualdade social e democratizando a estrutura fundiária. Como citado na introdução pelo Pedro, esse movimento, o movimento MST, ele possui 3 principais objetivos, sendo eles a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, que nem eu comentei anteriormente, e também a luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Ou seja, a proposta do MST em si não é apenas gerar a distribuição justa das terras no Brasil, mas também eliminar de uma vez por todas a pobreza no meio rural, E combater a desigualdade social, garantir a soberania alimentar, garantir condições de melhoria de vida para todas as pessoas e oportunidades de trabalho, A renda, a cultura, o lazer. E assim, estimulando, de uma vez por todas, a permanência desse povo no meio rural, de forma saudável e de forma justa, Porque eles precisam sobreviver, lutar pela sobrevivência. E eu vim aqui agradecer ao professor por deixar a gente gravar o vídeo, porque tem alguns integrantes que, infelizmente, não poderão participar amanhã, dia 30, da apresentação ao vivo, porque eles trabalham, eu inclusive também. Enfim, eu queria agradecer pela compreensão e espero que o senhor tenha gostado do vídeo e da nossa apresentação, Nossa apresentação, nosso trabalho escrito. E tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.